Após a aprovação da lei da misoginia, centenas de mulheres ficaram desempregadas no Brasil. Uma única empresa chegou a demitir cerca de 150 funcionárias. O mercado de trabalho está mudando, e desta vez não é por causa da tecnologia, mas por causa do risco. Enquanto muitos celebram novas legislações, o pragmatismo empresarial começa a desenhar um cenário onde a contratação se tornou um campo minado jurídico. Hoje vamos entender por que a busca por proteção pode, ironicamente, estar fechando portas e como você, homem focado em carreira, deve se portar nesse novo ambiente de extrema cautela. Hoje em um minutinho você vai entender sobre a lei que foi aprovada no Senado que criminaliza a misoginia e por que ela é tão importante. Esse é o Café com seu professor. E vamos começar com um resumão. A misoginia é um conjunto de ações que destilam ódio e aversão contra as mulheres. Pode ser em falas e comportamentos ofensivos, humilhações ou até mesmo na objetificação das mulheres. E com essa nova lei, esse conjunto de ações passa a ser crime, assim como a violência física, sexual e o feminicídio. Mas algumas pessoas podem se perguntar, se a violência física, sexual e o feminicídio já são crime, há necessidade de tipificar como crime essas outras ações de misoginia também? Com certeza, porque a violência mais grave nunca começa do nada. Ela acontece depois de uma escalada. A discussão sobre a lei da misoginia e o combate ao assédio ganhou novos capítulos, mas o efeito colateral nas empresas já estão sendo sentido. O que era para ser uma rede de segurança está sendo interpretado por muitos gestores como um aumento drástico no custo de risco. No vídeo de hoje, vamos analisar por que o mercado está reagindo com demissões e qual o impacto disso na dinâmica entre homens e mulheres. Eu acho que a lei de misoginia é facilmente o maior absurdo que já foi aprovado pelo Senado. Primeiro, por causa da definição de misoginia em si. Constranger, interromper ou duvidar de uma mulher. Peraí, que ser iluminado é esse que não pode ser questionado? Você não pode duvidar da mulher, você não pode constranger ela. O que é constranger? Defina duvidar. Para aí, deixa eu falar que é meu programa. Te interrompi. Misógino! Interrompi. Misógino! E é por isso que se realmente a lei passar, a gente vai parar de convidar a mulher aqui. Parar de convidar a mulher no Redcast. Se a lei passar, porque você abre muito espaço para subjetivo. Exatamente. É contratação que vai ser prejudicada, porque o empregador não tem mais segurança nenhuma de contratar a mulher. A qualquer momento ela pode meter um processo de misoginia e botar ele na cadeia por 5 anos. É inafiançável, gente. Se eu matar alguém, eu pago fiança e saio. E misoginia é inafiançável. É a maior anomalia jurídica do nosso tempo. A nova lei que criminaliza a misoginia como racismo está gerando um efeito bumerangue devastador. Empresários apavorados com a possibilidade de processos judiciais e prisão por acusações vagas estão optando por demitir preventivamente as funcionárias. Um empresário com 250 colaboradores, sendo 195 mulheres, planeja demitir 150 delas e substituir por homens maiores de 28 anos. O motivo é simples. Pagar indenizações de 20% a 40% dos direitos trabalhistas sai muito mais em conta do que enfrentar ações na justiça por suposta misoginia. As mulheres de baixa renda, como caixas de supermercado, auxiliares de limpeza e atendentes, são as que mais sofrem, pois dependem do emprego para sustentar a família e não têm recursos para brigar na justiça. A lei que prometia proteção está criando desemprego feminino e discriminação no mercado de trabalho. Por causa dessa lei da misoginia aí, ó, pra ser preciso, eu tô aqui no shopping, Minas Shopping, aqui em Belo Horizonte, em BH, e vim trazer uma passageira aqui. Segundo a passageira, a empresa dela demitiu 28 mulheres por causa dessa lei da misoginia aí, que o dono da empresa falou que é mais fácil rescindir o contrato, pagar todos os direitos que a mulher tem, do que continuar com ela na empresa, do que responder vários processos na justiça. Que às vezes você falar um trem que a mulher não gostar, a mulher te levar na justiça, que é essa nova lei da misoginia aí, a gente vai responder muito processo. Então, ele tá mandando 28, desligando 28 mulheres da empresa. Isso aí é pra vocês verem, 6 mulheres vão perder muito espaço por causa dessa lei aí, Beto. Homem no Brasil já tá raro, né? Daqui um dia a família vai parar de existir, porque terra com terra não dá liga. Aí vem outra coisa, essa mulherzinha aqui, ó, protegendo a lei da misoginia. O negócio é o seguinte, gente, as mulheres vão perder muito emprego por causa dessa lei, entendeu? E outra coisa, ela tá dando palpite, nunca construiu nada, só gasta nosso dinheiro à toa com o hotel de luxo, com os comes e bebes dela, com os luxos dela, e quer falar de Nicolas. O erro aqui não está na intenção da lei,
mas na ignorância sobre como a economia e o gerenciamento de riscos funcionam na vida real. Empresas não são instituições de caridade. Elas são entidades focadas em produtividade e minimização de passivos judiciais. Quando uma legislação se torna excessivamente subjetiva, onde uma interpretação errada ou uma fala mal contada pode gerar multas astronômicas ou danos irreparáveis à marca, o setor de RH ativa o modo de sobrevivência. O resultado direto é a contratação defensiva, onde o critério técnico começa a perder espaço para o critério de menor risco jurídico possível. Durante décadas, o ambiente corporativo buscou a integração, mas o que vemos agora é o início de uma segregação invisível. Gestores, com medo de serem acusados porque não cometeram ou por interpretações subjetivas de conduta, começam a inventar mentorias, reuniões a portas fechadas e interações informais com o público feminino. Esse afastamento não nasce do ódio, mas do instinto de autopreservação profissional. Se a intenção gera risco, a lógica empresarial dita que a interpretação deve ser reduzida ao mínimo absoluto, o que prejudica diretamente o network e o crescimento delas dentro das empresas. A nova lei da misoginia não proíbe homens de conversarem com mulheres, né? Mas assim, se tu, homem, acredita que o teor das tuas conversas podem te colocar em risco e preferir não falar com mulheres, eu, particularmente, não vou me opor. Inclusive, eu vi uma lista no Twitter, tá? De um cara que estava ensinando os homens a como se protegerem dessa lei maléfica. A gente começa já a lista com nunca fique sozinho em local fechado com uma mulher desconhecida. Depois, assim, ó, nunca fique sozinho com uma criança sem a presença dos pais dela. Não sente do lado de mulheres em ônibus. Não fique perto de mulheres em ônibus. Nunca entre no elevador com uma mulher sozinha. Evite flertar com mulheres. Esse que eu achei particularmente incrível. Porque a gente sabe muito bem o tipo de flerte que esses caras estão acostumados. Se você for marceneiro ou eletricista, não entre na casa de mulheres sozinho. Assim, eu achei perfeita essa lista. Eu incentivo todos os homens que têm medo dessa lei a seguirem ela à risca. Após a aprovação da lei da misoginia, centenas de mulheres ficaram desempregadas no Brasil. Uma única empresa chegou a demitir cerca de 150 funcionárias. E segundo o relato dos patrões, sai mais em conta pagar todos os direitos delas do que responder criminalmente. Eu avisei, não foi por falta de aviso. A falta de postura do passado, onde abusos realmente aconteciam, gerou uma reação pendular que agora atinge outro extremo. O problema é que esse novo extremo cria um ambiente de vigilância constante, onde a confiança, que é a base de qualquer equipe de alta performance, é substituída pelo medo. Um homem de alto valor observa que em ambientes onde todos pisam em ovos, a inovação morre e a política interna se torna tóxica. O erro estratégico foi acreditar que leis complexas resolveriam problemas de educação e caráter, sem gerar distorções severas na empregabilidade. Além disso, a inversão de valores no trabalho agora foca mais na segurança absoluta do sentimento do que na entrega dos resultados. Quando o foco de um departamento muda de eficiência para o compreensão emocional extremo, a meritocracia começa a ruir. O mercado de trabalho global é altamente competitivo e países ou empresas que priorizam burocracias ideológicas em vez de pragmatismo produtivo acabam perdendo espaço para mercados mais ágeis. O reflexo disso é a demissão preventiva. O custo de emitir agora parece menor do que o custo de um possível processo futuro. Por fim, precisamos entender que o mercado é como a água. Ele sempre encontra o caminho de menor resistência. Se contratar um determinado grupo se torna um desafio administrativo e jurídico, o capital naturalmente migrará para áreas onde a gestão é mais simples e menos arriscada. Não se trata de misoginia, mas de matemática empresarial. Enquanto o debate público fica preso na superfície da moralidade, os tomadores de decisão estão olhando para o balanço financeiro e para os custos ocultos de cada contratação. Perguntar para uma mulher se ela está de TPM pode virar crime com pena de prisão no Brasil. Não é exagero, é a nova lei. O Senado aprovou a lei da misoginia. Ela equipara o ódio contra mulheres ao racismo. E sabe o que isso significa na prática? Crime inafiançável e imprescritível. Pena de até 5 anos de reclusão. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. O problema não é proteger mulheres vítimas de violência real. O problema é a lei ser vaga o suficiente para ser usada como arma. Porque a mesma lei que pune quem agride, pode punir quem discorda, quem critica, quem questiona, quem faz uma piada no lugar errado. E a nossa realidade brasileira já nos mostrou isso antes. A Lei Maria da Penha, que nasceu para proteger vítimas de violência real, hoje é usada em falsas denúncias para tirar homens de casa em menos de 24 horas, sem provas.
Agora imagina esse mesmo mecanismo com um crime imprescritível, sem prazo para acabar, sem fiança para sair, sem erro admitido. Você pode ser denunciado hoje, amanhã ou daqui 10 anos, por algo que disse em uma discussão, num comentário, numa mensagem de texto. E diferente do racismo, a misoginia não tem um conceito fechado na lei. Fica aberto para interpretação. De quem? Do delegado, do juiz, do promotor, da mulher que fez a denúncia. Isso não é proteção. Isso é poder sem limite. E eu sei que tem gente que vai me chamar de antifeminista por falar isso. Mas eu sou advogada e o meu trabalho é te dizer o que a lei pode fazer, não o que querem que você acredite que ela faz. Homem prevenido não é homem que agride, é homem que sabe os seus direitos e os seus riscos. Se você quer entender melhor como essa lei pode te afetar e como se proteger juridicamente, salva esse vídeo e me manda uma mensagem, porque informação é a sua primeira linha de defesa. Como um homem de alto valor e inteligência emocional deve agir diante desse cenário? A primeira lição é o profissionalismo blindado. Em um ambiente de alto risco, sua conduta deve ser impecável e estritamente técnica. Não dê espaço para ambiguidades. Mantenha suas intenções focadas no trabalho, com clareza e transparência. Ser um mentor de alto nível hoje significa saber orientar sem ultrapassar as barreiras da formalidade, protegendo sua carreira enquanto mantém sua integridade como um homem focado em resultados. A segunda solução é investir na sua indispensabilidade técnica. Enquanto o cenário jurídico se torna instável, a única segurança real é o seu valor de mercado. O homem de alto valor não se envolve em fofocas de escritório ou debates ideológicos no café. Ele entrega o que ninguém mais entrega. Sua força reside na competência e na sua capacidade de manter a calma, enquanto outros estão desesperados ou perdidos em narrativas sociais. O terceiro ponto é cultivar o domínio emocional e a observação. O mundo está caótico e as regras estão mudando, mas o homem estoico observa as tendências antes de agir. Use esse momento para entender as novas dinâmicas de poder e se posicionar estrategicamente. Se o ambiente corporativo tradicional está se tornando hostil ou excessivamente burocrático, talvez seja a hora de focar em construir seu próprio negócio ou migrar para setores onde o pragmatismo ainda impera. A liberdade de escolha é o maior ativo que você pode construir. A quarta lição é sobre a seletividade nas parcerias. No trabalho, assim como na vida real, você deve se cercar de pessoas que compartilham de uma visão profissional e realista. Apoie colegas que focam na entrega e no respeito mútuo, independente de gênero, mas mantenha uma distância segura de quem usa a política e as leis como armas de ascensão ou vingança. O homem sábio sabe identificar quem é um aliado de missão e quem é agente de risco. Sua rede de contatos deve ser baseada em caráter e competência provada. Finalmente, entenda que a sua paz de espírito está acima de qualquer estrutura corporativa. Seu sistema está tentando demonizar a postura masculina ou criar um ambiente onde você é visto como um culpado em potencial. Não se revolte, evolua. O homem de valor não gasta energia lutando contra marés ideológicas, ele constrói seu próprio barco. Foque em gerar riqueza, adquirir conhecimento e manter uma postura de mestre. O futuro pertence àqueles que, mesmo em tempos de incerteza, mantêm os olhos no propósito e o pé no chão.